Olá, boa noite. Boa no... Olá, boa noite. Olá, quem tá chegando aí? Oi, tia Jane, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estamos? Como estão todos? Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Olá, Felipe. Olá, Clarissa. Olá a todos, tudo bem? Ulisses, seja bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Olá, pessoal. Hoje nós estamos aí com um convidado muito legal, que é o professor Túlio Queto, um professor doutor, que veio falar para a gente um pouquinho sobre justamente esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento de retomada de aulas, essa conversa inicial. Na verdade, a gente sabe que nós ainda não temos uma data de retomada, mas já temos muitos diálogos, muitas reflexões acerca disso. Boa noite, Clarissa, boa noite, Érica, boa noite, Leila. Sejam todos bem-vindos. Nós já estamos aqui esperando, né, aguardando o professor Túlio, que vai falar um pouquinho para a gente, ele que é um cientista, um pesquisador, né, tem 11 anos de trabalho junto à Fiocruz, fez mestrado e doutorado lá na Fiocruz, então ele é uma pessoa que viveu esse ambiente de pesquisa. Ele também é professor no curso de imunologia e no curso de microbiologia da Universidade Unigran Rio, nos cursos de medicina e no curso de enfermagem e biomedicina. Então, é uma pessoa que tem aí, eu tenho certeza, boas informações para partilhar conosco e com certeza vai contribuir para as nossas reflexões do dia de hoje. Todo mundo bem? Família Costa Azul aí de novo. Semana passada nós não tivemos live, mas já estamos aí preparando o nosso próximo encontro com uma professora que vai trabalhar um tema muito legal, que é a música para a educação. A importância da música na educação, a importância da música na educação. Eu vou tirar meu cordão aqui que eu esqueci. Que o microfone está batendo, né? Eu vou dizer para vocês que já estamos aqui aguardando o professor Túlio e eu queria também dizer que esse tema que nós vamos trabalhar semana que vem será muito bacana. Um tema que tem muito a ver com a educação infantil, que é a nossa etapa primordial do Centro Educacional Costa Azul, o grupo maior que nós temos, agora já todos caminhando para o fundamental. Então, a professora que também estará conosco semana que vem. Olá, pessoal, olá. O professor Túlio já está conosco, basta pedir aí que a gente vai liberando. Família Costa Azul chegando, Júlia, a mãe de Manu também, Júlia, que acabou de entrar, Dani, todos sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Já apresentei um pouquinho, né, do trabalho do professor Túlio, que esteve 11 anos aqui conosco, né? 11 anos na Fiocruz, onde fez o seu mestrado, seu doutorado, e eu tenho certeza que ainda que a gente não saiba o tempo em que vamos voltar, quando voltaremos, mas essas discussões já precisam acontecer. Boa noite, Micaela, boa noite, Felipe, novamente. É sempre bom lembrar que a gente, como escola, nós vamos sempre preparando a caminhada. As coisas acontecem gradativamente. Então, a gente já vai preparando protocolos de segurança. Semana que vem, as famílias já receberão, semana que vem, até o dia 15 de julho, receberão
um protocolo que nós estamos preparando a partir desses diálogos. Então, Vanessa, seja muito bem-vindo. Vanessa também é psicóloga lá do Rio de Janeiro, que a gente está sempre em parceria conosco, desculpe, de Friburgo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que o professor Túlio terá muito a contribuir conosco. Nós estamos sempre muito preocupados com passos seguros, e é isso que a Vanessa até traz aqui como comentário, né? É sempre muito bom a gente pensar que tudo que a gente faz enquanto educação precisa ser aos poucos, né? A gente vai passo a passo, tudo é feito com muita cautela, nada na educação é feito de maneira repentina. A educação, ela é sempre muito pensada. Doutora Débora, nossa dermatologista, uma querida também, está conosco hoje aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Débora, Helena, os professores do Centro Educacional Costa Azul e o professor Túlio, né? Como eu disse anteriormente, professor de Biologia da FATEC, ele é também professor na Unigran Rio dos cursos de Medicina, Biomedicina e Enfermagem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Professor Túlio, basta que você me peça aí, eu já vou fazer a chamada para você entrar conosco ao vivo no nosso bate-papo. Mari, boa noite, nossos professores. Eu dizia anteriormente, nós ainda não temos uma data de retorno, mas é sempre muito bom a gente pensar em protocolos de segurança, discutir isso, ouvir as famílias, né? Ouvir, sobretudo, as indagações, as dúvidas que as famílias têm. Por quê? Porque por meio dessas conversas, dessas dúvidas, nós vamos também trazendo convidados que podem realmente trazer respostas científicas, né? A educação, ela é uma ciência também. Nós não vivemos a educação, assim como a ciência da medicina também, não vive de achismo, ela vive de pesquisa, ela vive de, sobretudo, de comprovações. Então, olha aí o professor Túlio já entrando conosco. Boa noite a todos que estão entrando aí. Ana, Carol, seja muito bem-vinda. O professor Túlio está entrando conosco ao vivo. Olá, professor Túlio, boa noite. Tudo bem, gente? Estamos Está me ouvindo? Sim, e você, está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo bem agora? Não? Todos estão ouvindo? Você está nos ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. Eu quero saber só o que está, porque não está no fone de ouvido. Vocês estão ouvindo direitinho? Estamos sim. Então tá ótimo. Beleza. Seja muito bem-vindo, professor Túlio. Eu já fiz uma prévia apresentação aqui, já contei um pouquinho da sua trajetória, que esteve 11 anos, né, na Fiocruz, onde desenvolveu sua pesquisa de mestrado e também de doutorado. Então, tem muita experiência e muita coisa para trazer bacana para a gente. Mas eu passo a palavra para você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória como pesquisador. Não, eu sou meio maluco, tá? Já aviso logo. Na verdade, eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz biologia, mas eu fiz tanto a questão de pesquisa como também fiz licenciatura. Por isso que eu trabalho também como professor, então eu tenho essa noção em relação a questões de escola também e informações. E antes que perguntem, a única fase da vida que eu não dei aula, tá? Foi do primeiro ao quinto ano. Do sexto até a pós-graduação, eu já encarei gente, tá legal? Então, Coisa eu tenho... boa, Já na coisa pesquisa, boa. eu entrei na Fiocruz, devido à faculdade de biologia. Então, eu fui trabalhando na área de asma experimental, tá? Então, foi simplesmente dentro de laboratório durante 11 anos. Como você falou, foram 11 anos nesse meio do caminho. Fiz a licenciatura Uhum, e mestrado, foi em paralelo. Sim, tô maluco, fazer o quê? sim.
E desse desenvolvendo essas questões todas, foi que me permitiu ir para a FATEC, certo? Em seguida, e depois ir para a Unigran Rio. Inclusive, foi o currículo que eu gerei como pesquisador na Fiocruz que me permitiu ir para a Unigran Rio. E lá eu tenho passeado, assim dizendo, em vários cursos da área de saúde, Sim, dando aula de imuno, de micro e biologia celular, são áreas preferidas assim que eu tenho envolvimento grande. E por fim, eu basicamente entrei para dar aula na medicina, estou lá até hoje. Na enfermagem, continuo dando aula na enfermagem até hoje também. E agora, recentemente, em biomedicina. E entre as disciplinas, envolve disciplinas de biossegurança, além de imuno e microbiologia, um pouco sobre o que acontece com o Covid e assim por diante. Então, é um quadro bem, assim dizendo, de tempo em que eu estou lá dentro, extenso, certo? Para poder, acho que sim, talvez sim. contribuir um pouquinho com vocês aqui. Que bom, que ótimo, professor. Com certeza nós temos muito a partilhar. E eu queria já começar, né, fazendo aquela pergunta que todo mundo tem feito todos os dias, né? Diante desse cenário que se instalou no Brasil, sobretudo no estado do Rio de Janeiro também, porque a gente tem algumas diferenças também, né? É, nós estamos preparados para voltar. Você como pesquisador, você que é alguém dessa área que tem se debruçado muito sobre a pesquisa do próprio Covid. Nós estamos preparados para um retorno? Seguramente, você acha que esse é o momento? Como é que você vê esse cenário? Então, vamos lá, eu vou ser simples e direto. Estamos prontos? Não. Mas um dos pontos importantes é que aí a gente entra um pouquinho sobre questões de análise do número em geral. A gente, teoricamente, poderia estar próximo de voltar se a população tivesse ajudado um pouco mais. Isso preciso deixar claro. Sim, Tá? Por quê? Ah, o pessoal reclamou que o vírus não foi avisado a tempo. Gente, é um vírus novo. Qualquer coisa nova leva tempo. Tá? Então, o pessoal achou, por exemplo, certo. que o vírus foi descoberto em dezembro. Mas já tem dados analisando que o vírus poderia estar circulando antes. Pô, então por que não descobriram antes? Porque não tem como você, para poder identificar o vírus, não basta ver a doença. Porque você confunde a doença com várias outras que são similares. Então você só descobre o vírus novo quando analisa o vírus. Então, esse foi o ponto. Certo. A gente está pronto? Não. O ideal seria, para estar pronto, seria ter vacina ou o vírus ter desaparecido. Tá? Então, Certo. a gente está num caminho possível para voltar? Sim. Eu estava analisando os dados que eu ia fazer o vídeo hoje, eu não consegui, vou fazer o vídeo depois, que mostra, na verdade, o seguinte. Quando estava analisando os dados, eu não estou analisando só os números dos infectados por Covid e dos óbitos por Covid. Por quê? Porque os exames e testes levam mais tempo para sair o resultado e entrar na banco de dados do que um outro dado que é muito importante, certo? Que é o quê? É o número de pessoas que estão sendo tratadas no hospital, o número de pessoas que estão indo para o hospital por causa dos sintomas. Professor Bruno, tudo bem? Colega de trabalho, grande pessoa. Seja bem-vindo, professor Bruno. Então, o que acontece? Existe um dado que está mostrando uma queda do número de infectados, pelo menos em duas capitais ou três. Rio de Janeiro e São Paulo têm diminuído o número de pessoas que estão indo para o hospital para fazer tratamento e o número de pessoas que têm síndrome respiratória aguda grave. Eu até peguei o gráfico do Ministério da Saúde, que ele frisa que são os dados dos estados, tá? Ele faz questão de avisar que são os Certo. dados dos estados, em que a curva de doença do síndrome respiratória aguda está caindo.
enquanto de Covid está estacionado ou subindo. Tem duas coisas Certo. para explicar isso. Os resultados demoram para sair, então, na verdade, a gente está vendo o resultado hoje que foi gerado semana passada, ou exame de 2 semanas atrás, mas o S-REG está caindo. S-REG é o síndrome respiratória aguda. Pessoas que estão no hospital está diminuindo. Então, se essa quantidade cair, o número de infectados cair e o número de reinfecções cair, a gente pode começar a voltar. Tá bom? Bruno, Certo. 2 semanas, leva mais ou menos 2 semanas. Então, o que acontece? O Brasil ainda não está com a taxa que a OMS e os outros lugares falam que é o ideal, que é taxa de retransmissão, que eles chamam de RT, tá? De 1. Tem que estar abaixo de 1. O que é isso? Uma pessoa infecta uma. Se tiver 1,1, uma pessoa infecta 1,1. Pô, fica meio difícil ver isso. Então, vamos lá. A cada 10 Certo. pessoas, infecta 11. Certo? Acima Entendi. disso, a doença aumenta. Abaixo disso, a doença pode diminuir. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, estava em 1,08 na capital. Só que Certo. a questão da consciência da população. E aí o que eu acho importante dessa live, por isso que eu aceitei participar. Tá? Bastou abrir de novo tudo e o rate subiu para 1,48. Certo. Ou seja, se a população tivesse um pouco mais de entendimento, que é reabrir o comércio, mas a gente tem que levar em consideração que a doença está aqui, de repente a gente teria uma escalada de subida menor. Então a gente está preparado Certo. não pelo número e não porque a gente ainda tem que saber lidar com essa nova situação. O número está melhorando? Tá. Perfeito. Mas pode piorar de novo? Pode. Então a gente tem que O que entender. aconteceu, inclusive, em outros países, não é? A gente tem exemplos de alguns países que, inclusive, fizeram o retorno às aulas e precisaram interromper, né? Provavelmente pela mesma razão. Blumenau aconteceu isso. França voltou a fechar a escola. Nova Zelândia é um caso diferente, tá? O pessoal falou, voltou a Sim. ter lá, mas é porque eles receberam de novo as pessoas, tá? Que estavam fora do país, que eram neozelandeses também. Então, eles estão fazendo isolamento. Então, é um quadro um pouquinho diferente. Certo. Então, a gente tem esse quadro. Estamos quase lá, mas pode ser que tudo volte a partir de, sei lá, semana que vem. Ou pior, que a Certo. gente tem que voltar para o quadro da quarentena semana que vem. Certo. Professor Túlio, nós já temos acompanhado muitos estados preparando seus protocolos de retorno, né? Sobretudo para a educação. A gente tem acompanhado o Espírito Santo já com um trabalho bastante intenso, já com a distribuição em etapas. O próprio estado de São Paulo também já com bastante preocupação com esse retorno, já distribuindo. Bom, nós vimos ali, nesses protocolos, que existem um passo a passo que precisa ser seguido, de cuidado, de procedimentos, mas a gente já sabe, basta que um infectado, como você acabou de dizer, para contaminar todo um grupo. A minha pergunta é, o que poderia ser feito a mais, né, nesse período que vai anteceder esse retorno de fato? O que você sugere? O que você acha que nós poderíamos fazer como procedimento anterior a esse retorno? Então, vamos lá. Primeiro, reeducação, não só dos profissionais da escola, mas também dos pais e até mesmo das crianças, de acordo com a faixa etária de cada grupo, certo? Eu sei que não adianta você falar com uma criança de 2, 3 anos, mas tem condições de falar com uma criança de 8, 9, certo? Educação sobre mecanismos de saúde, de higienização, tá? Os cuidados com a questão de ter que usar a máscara, saber como portar e o uso da máscara, certo?
são fatores realmente importantes. Entender que teve contato com uma pessoa que você sabe que está infectada, entra em quarentena, a criança principalmente, certo? Repensar que você não tem que pensar mais só no teu quadro. Você tem que pensar no quadro geral da população. Uma criança Certo. infectada pode infectar a turma inteira. E a gente sabe como são situações. Então, acho que esse momento é um momento em que a gente tem que trabalhar, tá? É um momento que a gente tem que trabalhar a educação das pessoas. A educação Certo. em relação a esse parâmetro, certo? Até porque uma preocupação que eu tenho como educadora, e a Letícia até colocou aqui em formato de pergunta, é que as crianças estão em casa e elas também não estão usando máscara, porque estão em isolamento. Então, elas não estão preparadas para utilizar isso quando retornarem para a escola. E aí você falou, é uma reeducação, inclusive uma reeducação familiar. Então, você acha que seria importante também as famílias, nesse momento, já começarem a pensar nisso, a trabalhar um pouquinho com a criança, a ficar um pouco com a máscara em casa? Você acha que isso é imprescindível? Sim, eu acho. Principalmente porque a criança, assim, a gente já encontra adulto resistente a usar máscara. As crianças vão ter mais ainda. Então a gente precisa reeducar as crianças para isso. Não tem Certo. jeito. Né? Fazendo, E fazendo de pode repente falar. protocolos de educação, de repente usar 20 minutos hoje, aumentar um pouco no outro dia e aumentar um pouco mais para que elas entendam que aquilo vai ter que ser utilizado quando estiver fora de casa. Precisa ser feito Certo. esse desenho. Não tem jeito. Até porque uma coisa que eu queria até verificar, né, e eu acho que você pode ratificar esse comentário, professor Túlio, é com relação a mesmo que nós tivéssemos uma vacina que foi rapidamente descoberta, vamos dizer, para o próximo mês, nós ainda assim teríamos que continuar utilizando a máscara, certo? Então, até conseguir vacinar uma quantidade de pessoas, sim. Tá? E, como disse o professor Bruno, a criança menor de 2 anos não é indicado para o uso de máscara. Até por causa da questão da própria respiração e a quantidade de CO2 que fica preso, tá bom? Sim, sim. Tá? Obrigado aí, professor. Certo. Pode Um falar. detalhe, precisa também mostrar para as crianças ou para a situação toda que a atividade física não é para ser feita com máscara. Tá? Ok, Não, ótimo, ótimo esclarecimento. Então, por exemplo, se a gente tiver uma atividade com psicomotricidade ou no pátio, máscara de jeito nenhum. que a criança, se ela começar a correr, na verdade o adulto também não, qual é o grande problema? Respiração demanda mais ar. Então você tem o problema de que você vai expirar mais ar, mais CO2 vai ficar preso no local. Então você tem esse Certo. não usar máscara enquanto tiver com atividade física. Caminhada, ir para a escola e voltar, beleza, tudo bem. Tá? Ok, ok. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho visto bastante gente caminhando aqui na nossa orla com máscara. Não é recomendável. Andar caminhada nem é tão problema, tá bom? O problema, na verdade, é a questão de exposição das pessoas em relação à presença ou não do vírus. Tá legal? Ok, A máscara protege, mas ela não é 100%. Então, a gente tem que tomar. certo, Agora, andar com a máscara usando o dia inteiro não é problema. A gente só tem que tomar cuidado com certo. a máscara, preciso trocá-la. Tá bom? Certo. Professor, e uma orientação. Com relação à limpeza, a gente tem visto uma campanha muito intensa, a televisão, a mídia, né? Vamos pegar todos os alimentos que chegaram da rua, as embalagens, sapato. O que é mais eficaz? Aquilo que não dá para não fazer depois da máscara na rua, né? Quando a gente vai à rua. O que a gente precisa com cuidado de higienização que você acha assim, não, essa aqui a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa reforçar. O que você nos orienta como escola, como família,
como casa, né? Então, eu faço isso em casa, tá? Todo mercado que eu recebo, qualquer coisa que eu receba, eu passo água sanitária. Ou Água sanitária. o que acontece? O vírus, ele não é resistente a sabão, não é resistente a sabonete, não é resistente à água sanitária e não é resistente ao álcool. O pessoal vem e fala, ah, não, usa álcool, usa álcool, usa álcool, álcool é mais caro. Agora, utilizar a água sanitária já resolve. Não precisa botar as coisas de molho na água sanitária. Passar com uma esponja ou com um pano e depois poder trabalhar. Eu já, por exemplo, quando se trata de hortifruti, eu coloco de molho com água sanitária, desde que a água sanitária não tenha corante. Uma colher de sopa por Certo. um litro de água, tá legal? E aí funciona Ok. muito. Quantas mãos? Ah, cheguei em casa. Normalmente o cuidado que a gente tem. Se eu tiver que ir lá na rua ou só tiver que ir na portaria e voltar, eu já pego na zona anterior ao do apartamento, que eu moro no apartamento, eu já dou um jeito de lavar a mão assim que possível e já vou direto tomar banho. Por uma questão de quando a gente está no meio da rua, a gente precisa levar em consideração que isso pode ter problemas, tá? Uhum. Estou perguntando, água sanitária diluída é Isso, uma colher de sopa? Certo, uma colher de sopa para um litro de certo, água, tá? Uma colher de sopa para um litro de água. Mas, assim, para a maioria das coisas, água e sabão já resolve. Tipo, sabonete lá certo. já resolve. Não precisa ser álcool gel, Sim. por exemplo, se você tiver acesso a água e sabão. Ah, Agora, professor, mata uma curiosidade, né? Por que que um vírus tão letal, né, que tem trazido tantas questões e trouxe para o mundo essa essa posição, né, de preocupação, essa vida que nós estamos vivendo que precisou ser reinventada, pode não ser facilmente resolvido como cuidado, sabão e água sanitária. Por que que isso acontece? então, vírus é um organismo, assim, ele é até uma dúvida se ele é ou não servido, tá? Existe essa discussão. A questão é o seguinte, esse vírus, ele tem uma camada de lipídio que o envolve, chamado envelope. Na biologia, Uhum, esse, esse, essa estrutura de envelope. Essa estrutura lipídica, o que acontece com ela? Se cair sabão nela, ela morre, ela é destruída. Se cair água sanitária, ela é destruída. Se entrar álcool, desidrata, perfeito. desnatura as proteínas, ela é destruída. Então, na verdade, ela é até fácil de você eliminar. O problema é que você não tem como eliminá-lo do ar. Um dos grandes Certo, problemas é o meio de contágio dele. Ele não é por contato. Por exemplo, vírus que são certo, por contato, a gente consegue controlar muito melhor. Agora, o vírus que passa pelo ar e infecta a gente, ele é muito mais difícil. Por isso que eu tenho esse perfeito. problema. Ok. E uma outra pergunta, né? É, uma das questões que nos preocupam muito é que na escola a gente não tem muito como evitar o contato físico entre as crianças, né? Esse aí também seria uma preocupação grande para a escola que pretende retornar, certo? Depende, é aquela questão, depende da idade também, depende do regramento também. Qual é a criança que você pode ou não educar para que se mantenha na situação ou na existência? Vai falar. Qual é a idade que a criança consegue ou não responder e entender a cada uma dessas questões? Por isso que a Certo. escola, em geral, é a última a ser colocada como regra de retorno. Se a gente parar para Ok, pensar, você está voltando todas as coisas antes e a escola entra por último, certo? Tirando com algumas certo, exceções, tá? Como, por exemplo, os pais tiveram que trabalhar e aí a situação está complicada, então esses que não podem certo. fazer, aí
o número de crianças fica reduzido na escola. Mesmo o retorno volta num quadro reduzido para a escola, certo? Ok. A Anvisa tem uma diretriz de produção de higienização, né? O professor Bruno colocou aqui para a gente. Nós já até acessamos, professor Bruno, porque estamos já preparando o nosso protocolo para retorno, então já estamos lendo, né? E seguimos também o protocolo que foi pensado também pelo Todos pela Educação, que já traz algumas orientações nesse sentido também. Então, estamos já bem assim, sabendo como conduzir isso aí. O tapete de sanitização, como utilizá-lo, né? Porque os tênis e as rodinhas das mochilas são uma preocupação para todos nós. E uma coisa, professor, que eu vejo assim, né? Os pais colocam muito. A questão da criança. A criança, ela tem uma dificuldade maior de linguagem, de dizer o que está sentindo, de explicar o que está sentindo, não é? Quando que os pais devem se preocupar? Porque as crianças normalmente ficam muito gripadas, né? Elas têm realmente até lá aos 6 anos, uma gripezinha é sempre comum. Quando que os pais devem realmente se preocupar? O que ele deve observar para procurar o médico? Beleza, só uma questão. 2 a 5 anos, como o pessoal citou aí, eu acho quase impossível você conseguir isolar as crianças uma da outra. É esquecer. Por isso que essa eu acho que é o Sim, último que tem que voltar, não tem jeito. Tá? Porque as crianças não só gostam, mesmo que não gostem, elas entram em contato. É impossível. certo, Quanto à questão de cuidados que os pais têm que tomar. certo. Entenda que existe uma questão problemática que é a doença, a pessoa pega a doença hoje, o vírus hoje. Ele começa a ter manifestação da doença 5 dias depois. 2 a 3 dias antes dele ter o sintoma, ele já começa a transmitir a doença. Olha a dificuldade da gente. Então, antes de você ver que a pessoa está doente, eu tenho esse quadro. Por isso que eu acho que antes de ver se a criança está com sintoma, para levar ou não ao médico, já começa teve contato com alguém que você descobriu que está, já se prepara e isola. Não necessariamente precisa ir ao médico ainda, tá bom? Porque pode não dar em nada também. Ok. Preste atenção em alguns, basicamente, nos sintomas clássicos que são parecidos com de gripe, inclusive. Criança não vai dizer para Uhum. você que está com... não estou sentindo sabor. Mas você percebe, quando ela não sente sabor, ela não come direito. Tá? Ok. Então, preparar a alimentação da criança é uma evidência. Você ver a tosse da criança é uma evidência. Você ter a febre baixa na criança é uma evidência. Então, são vários sintomas que você não pode descartar. Tendo esse Certo. sintoma, não ir para a escola. Perfeito. Deixa a criança em E, casa. e aí entra também a conscientização da família, daquilo que a gente falou no início, né? A gente vai ter que repensar as atitudes, repensar o nosso comportamento. É uma mudança muito grande, não é? Para todos nós. São pequenas coisas que nós vamos ter que estar sempre mais atentos do que já estávamos anteriormente. Agora, uma outra situação, né? E as pessoas assintomáticas, né? Você acha que a escola pode, vai ter que pedir exames? Você acha que as empresas terão que pedir os exames? Como é que você vê isso para o futuro? Depois que a gente conseguir aí achatar essa curva, depois que a gente tiver um pouco depois desse momento que nós estamos. Vamos lá. Só deixa eu aproveitar rapidinho e falar. Crianças com problemas de crianças com alérgicas ao tempo, certo? Teve o sintoma de alergia ao tempo, melhorou no dia seguinte, aí tudo bem. Dá para ver um pouquinho dessa diferença. A tendência de estar doente ou ter alergia ao tempo muitas das vezes é o tempo em que você tem de resposta e melhora, tá? Uma criança com alergia ao tempo normalmente é um dia que ela vai ficar
A pessoa que tem uma doença, uma criança que tem uma doença, vai levar pelo menos uns 4 ou 5. 3, 4 ou 5 dias. Ou Certo. seja, é um contínuo maior. Falo isso porque eu também tenho alergia, então a gente sabe um pouquinho da diferença. Não é fácil também, mas é melhor deixar em casa se for necessário. A gente tem que pensar no próximo. Não sabemos ainda se é alergia ou um outro quadro, a gente tem que pensar no próximo. Aí vamos para o ponto. Teste. Então, o melhor teste é o mais caro. E impossível de aplicá-lo o mais rápido possível, que é o chamado RT-PCR. Não dá para você aplicá-lo agora e ver se está tudo bem. Você pode aplicar hoje, mas a pessoa ficar contaminada no dia seguinte. Então, você teria que fazer exame todo santo dia. É inviável. A gente pode pensar no teste rápido. O teste rápido ele é bem mais barato, só que ele tem um nível de imprecisão maior. Como assim? Ele só vai pegar se a pessoa está doente depois de 7 dias tendo pego o vírus. Certo. Então, a pessoa já está transmitindo, a pessoa já está com sintoma. Por quê? Escala de tempo. Dia 0 é o dia que ele pegou a doença. Dia 5, o vírus, desculpa. Dia 5 é o dia que ele está sintomático. Dia 7 é quando eu consigo pegar o teste rápido positivo. Ele detecta anticorpo na pessoa. Tá? Então, nesse prazo aqui, não vai adiantar você ficar fazendo teste. Se for decidido fazer um teste, não adianta fazer todo dia. Porque todo dia é melhor você prestar atenção nos sintomas mesmo do que realmente fazer teste todo dia. Porque teste todo dia não vai dar certo. Porque enquanto a pessoa não tiver resposta, não vai dar positivo. Então a pessoa já vai estar doente, já vai estar passando sintoma. Veja a situação, não vejo nem do assintomático. É dor que tem a doença. Certo. A criança começa a ter sintoma, faz o teste rápido, deu negativo, então ele pode ir para a escola. E, na verdade, ele está com Covid já. Então, isso é um quadro meio problemático. Tem que tomar cuidado, sim. Muito delicado. Eu acabei de verificar aqui, estou com o meu computador aberto, que nós estamos já com algumas mudanças até em alguns protocolos, né? E dizendo que já estamos numa situação de instabilidade. Voltamos a uma situação de instabilidade frente aos novos casos. Você, como professor, com relação à presença da ciência no Brasil e a maneira como ela tem sido encarada, né? De que maneira a gente tem visto aí a política do nosso país tratando, na verdade, questões tão sérias, tão importantes, com essa maneira até irresponsável, eu diria. Como é que você julga essa mudança também nesse comportamento que nós vamos precisar ter da agora para diante? Então, essa eu acho que é a parte mais complicada. Eu comecei a fazer um canal para poder explicar as coisas. O professor Bruno também. Quem quiser procura depois no Instagram dele também. Tem muita informação sobre Covid, tá? Qual é o grande problema que a gente tem? A gente vai ter incerteza durante muito tempo, como falou o próprio professor Bruno aí, como escreveu ele aí. Por que a gente vai ter uma incerteza muito grande? Porque a gente não sabe se o vírus volta, o vírus sofre mudança, a gente tem um monte de problema e a gente não vai conseguir resolver. E a gente precisa ouvir a ciência. Agora eu vou fazer um merchan, vou puxar para o Sardinha. A gente vai ter que ouvir a ciência. Mas a gente também tem que aprender a ouvir a ciência, não é só ouvi-la. O que eu chamo de aprender a ouvir a ciência? O tempo da ciência e o discurso da ciência é diferente, por exemplo, do jornalismo. Tá? O jornalismo é direto. Ah, é isso, é aquilo. A ciência não. A ciência é, nós temos a informação XYZ. Então, por exemplo, teve uma aluna que me perguntou por que a OMS ainda não deu afirmação se tem ou não tem imunidade depois de você pegar o Covid. A minha resposta foi, porque a gente não sabe. Ela não pode afirmar Sim. algo que ela não sabe. A ciência está caminhando para chegar a essa resposta.
Mas a tempo da ciência eu preciso fazer experimento, preciso pesquisar, preciso analisar. E a gente está no seguinte, o que a gente faz primeiro? Hoje o pessoal está buscando um monte de meios para tratar o Covid, buscando desesperadamente resolver o Covid, enquanto o pessoal por trás está pesquisando para descobrir quem é o Covid, como que funciona e como posso fazer uma vacina funcional. Tá legal? Certo. Acho. Olha, rapidinho, só Não ouvi. ainda não tem É, informações suficientes para isso, tá legal? Mas é bem complicado e é possível que tenha mais problemas, sim. Eu não posso, basicamente, explicando agora a ciência. Pela ciência, a gente ainda não tem dados o suficiente para chegar e dizer qual é o risco entre doença autoimune e a volta por causa do Covid. O que tem observado nesse momento existe risco, sim, de voltar para essas crianças mais do que as crianças normais. Ponto. Tá bom? certo. Não tem outro meio a não ser ir caminhando aos poucos e reconhecendo cada informação aos poucos. A partir daí, poder chegar às decisões possíveis. Tá? Certo. Na verdade, é tudo muito recente, né? A educação também, eu acho que a educação agora, exatamente, a gente tem procurado dizer isso para os pais. Nós vivemos um momento de análise, né? O tempo inteiro nós estamos analisando um quadro, nós não temos respostas. Então, a ciência hoje, para nós, como educadores, também é a resposta para muitas perguntas das famílias. Nós temos condição de voltar. Nós ouvimos aqui hoje, nesse momento não, né? Mas temos que nos preparar para isso. Então, por isso o diálogo o tempo inteiro, por isso a busca por informações que sejam informações verdadeiras, né? Não achismos, que sejam verdadeiramente por meio da ciência, que nos dá essa tranquilidade para errar menos, né? E professor Túlio, uma outra situação, né, que eu gostaria de trazer é que nossas crianças, os maiores, você é professor da universidade, estão vivendo um momento muito difícil com o currículo. Um currículo que vai, com certeza, não ser cumprido este ano. Muitos pais questionam isso, mas o que é mais importante hoje, você como professor e como cientista? Junta aí essas duas formações para dizer para a gente o que é mais importante hoje. Que tipo de segurança nós precisamos oferecer às nossas crianças e a nossos alunos? Então, mais uma vez, eu acho que todo quadro que a gente está observando depende de idade por idade, quadro por quadro e situação de cada população. Quando a gente fala, por exemplo, de educação superior, eu acho que toda pessoa de ensino médio e educação superior tem condição suficiente de, com as devidas adaptações e recomendações, continuar Certo. o aprendizado, certo? De conteúdo. Por quê? Porque é uma galera que já está já é uma idade própria em que a pessoa tem que ser um pouco mais autodidata, pesquisador, assim dizendo. Eu acho Uhum. que um dos desafios que nós temos, assim como visão de educador, é que a gente precisa mudar um pouquinho o nosso pensamento de escola, o nosso pensamento de universidade, que é o seguinte: a gente tem que ensinar as pessoas a saberem pesquisar. A gente tem muita informação Perfeito. hoje. Muita informação, muita. A gente tem uma entrada, uma gama que não dá para segurar. Não dá. Não dá para acompanhar tudo. Eu estava conversando com o professor Bruno, a gente fez uma live para cada um, assim dizendo, e a gente teve que atualizar a live de cada um. Assim, eu realizei a minha no mesmo dia em que eu fui fazer a live, por causa das informações chegando. Então, é um negócio Certo. complicado. O número de informação é muito grande. Já para a escola, eu acho que o conteúdo, eu sei, a gente, assim dizendo, a gente está perdendo um ano, tá? Agora, eu acho que para uma escola é importante a gente, de repente, pensar um pouco mais sobre importância de convívio, importância de respeito ao próximo e importância de como aprender um pouco mais, adaptando para cada própria idade. Talvez hoje o conteúdo seja o menos importante para Certo.
primeiros níveis de educação. Quando a gente fala em Fundamental 1, eu acho que não tem lógica a gente pensar em continuidade de informações, de conteúdo, quando as crianças não estão entendendo por que não estão indo para a escola. E isso precisa. Perfeito. Se nem na faculdade consegue se entender direito por que, imagina uma criança. Nesse momento, o importante é a vida. Como diz o professor Bruno, é a vida. Nesse momento, a gente tem que pensar que... o que a gente pode pensar? De repente, ensinar para a criança como ela deve respeitar melhor as outras pessoas. Certo? Como que a gente pode pensar da seguinte maneira? Como que eu posso evitar contaminar meu amiguinho? Como eu posso pensar em aprender mais coisas? Como que eu posso aprender de forma diferente? O que eu posso ver ou não posso ver? Isso é o ponto que eu acho que tem que ser pensado para o ensino fundamental 1, fundamental 2. Já o ensino médio, de repente, a gente já pode mesclar e jogar um pouquinho mais para o seguinte, para ver o conteúdo, mas tem que pensar nisso. E o ensino superior? O ensino superior pode continuar. Mesmo assim, a gente tem que pensar no próximo. Não tem jeito. Eu passei boa parte das minhas aulas explicando o risco do Covid, explicando as condições, ou seja, quase todas as minhas aulas eu falo, gente, a gente tem que pensar no próximo, não sou só eu. Porque uma criança que é contaminada, ela chega em casa, ela não vai entender, depois de ter ido para a escola, por exemplo, que ela não pode abraçar o avô ou a avó, que também quer o abraço. E, na verdade, por causa do risco de contaminação. Eu acho que empatia é o ponto foco que falaram aí, que a gente tem que pensar. A compaixão tem que ser o ponto principal que a gente tem que buscar. A gente tem que aprender. Sim, é o caminho que a escola tem trilhado, né? Nós fizemos a opção exatamente por trabalhar exatamente como foi dito aí por inúmeros educadores, as questões socioemocionais, né, preconizadas pela base, e que, na verdade, nos sustentam para um trabalho acadêmico lá na frente, porque também, se nós não estivermos bem, nada dará certo. Então, é muito importante ouvir isso também de um cientista, de uma pessoa que está em sala de aula, que conhece o chão da sala de aula e que também tem acompanhado as mudanças que a sociedade precisa tomar para si como uma verdade. Porque não adianta, a gente esteve aqui em Rio das Ostras, nossa cidade, durante o final de semana, praia lotada, polícia tendo que retirar pessoas da praia. Então, isso aí é falta de empatia, de colocar-se, né, no lugar do outro, de exercer o seu papel como cidadão, de responsabilidade. Então, é essa mudança que nós, como educadores, também esperamos. Por isso, o Centro Educacional Costa Azul está sempre em busca de pesquisadores, de pessoas, de profissionais, especialistas, que venham contribuir com as nossas reflexões acerca desse momento que nós estamos vivendo, para ajudar também os pais a entender esse momento, para viver esse momento que ninguém consegue responder também com muita precisão. Professor Túlio, você falou, né? Nós temos muita coisa aí, muita informação, a ciência, a internet está lotada de informação, é uma chuva. Mas bem disse o professor Bruno, né? Nós precisamos ensinar os nossos alunos a filtrar. Eu acho que quando eu fiz a pergunta, né, a respeito do status de ciência, nós precisamos ensinar isso para os nossos alunos também hoje. E eu acho que a educação infantil é sempre esse espaço muito bacana de pesquisa. Nós, como educadores dos outros segmentos, devemos nos espelhar muito na educação infantil. E eu vejo que durante muito tempo, um período, principalmente quando eu fui aluna, em que a ciência não teve o devido respeito que ela merecia. Então, nós tivemos a formação dessa sociedade muito desvinculada da ciência. Você concorda? Sim, concordo, e temos alguns agravantes, tá?
tem duas perguntas que depois eu respondo aqui, tá? Quando tiver um tempinho, que é importante, tá bom? Eu concordo, tá? Principalmente agora por causa do quadro em que a gente tem de manipulação de informação. Eu acho que fontes fidedignas, se você quiser procurar para poder encontrar, eu sempre digo para as pessoas, site da Fiocruz, normalmente eles têm um bom trabalho de divulgação científica, com textos um pouco melhores para poder falar, tá bom? Um local que tem fonte fidedigna. Se você encontrar alguma coisa, você busca o local original, eu acho que isso tem que ser ensinado. Se você lê uma informação, onde eu posso buscá-la? Evite informações que a pessoa coloque texto sensacionalista demais. Texto sensacionalista demais normalmente é para chamar atenção e não é para dar a informação correta. Tá legal? E muito se passou pelaquela quesito. Ah, por que eu tenho que aprender isso? Todo mundo aqui dessa live já deve ter ouvido isso. A gente se pergunta, por que eu tenho que aprender isso? Então, hoje a gente está tendo efeitos do porquê que eu tenho que aprender isso. E aí também é um exercício para os professores. Na verdade, não é só da população, mas também para os professores. Eu falo porque eu também faço esse exercício, tá? Que é o seguinte, explicar por que a gente faz ou por que aquilo é ensinado. Eu sempre perguntava para que servia a Rosa dos Ventos quando eu estava na escola. É um exemplozinho, tá? Era o sistema de navegação do passado. É só para dar uma ideia. Perfeito. Se você contextualiza a situação, melhora o entendimento. Por que a gente vacina? Ah, para gerar anticorpos. Mostra como era o passado. Uma aula de história com biologia junto, mostrando as grandes pandemias que tivemos no passado, são ótimas para explicar o motivo da gente ter vacina hoje. Se a gente só fala para gerar anticorpos, que isso? Nada. Eu tenho muito esse pensamento de que a gente precisa recriar e construir, lembrando a fonte, a origem de cada coisa. Porque com a origem de cada coisa, a gente consegue entender aonde chegou hoje. Eu, na faculdade, era obrigado a fazer gráfico Não, na escola técnica, fui obrigado a fazer gráfico à mão. E aí eu ficava enchendo o saco, por que eu tenho que fazer gráfico à mão? Se a gente já tem um computador. Aí eu fui para a faculdade, por que eu tenho que fazer gráfico à mão, se eu posso fazer no computador? Simples. Aí me diziam sempre, e se o computador quebrar, você faz o quê? Espero voltar outro computador? Era a resposta óbvia minha. Mas, na verdade, não. Aquilo que eles nunca falaram, que eu falo. Eu busquei falar isso. Se eu faço gráfico e eu faço as contas, eu sei aonde eu errei ou o que está de problema no computador. Eu sei o que o computador chegou a construir. Então, eu não preciso fazer isso, mas eu tenho que entender o caminho. E acho que isso que ensina um pouco a importância da ciência. Como que a gente chegou na vacina? Deu um trabalho gigantesco antes. São 10 anos de desenvolvimento. Se você entender o que são os 10 anos de desenvolvimento, você entende por que a vacina demora tanto. E por que o tempo da ciência não é o tempo em que o pessoal chega para mim, se já quisesse, já tinha uma vacina disponível. Não, não teria. Só uma condição rápida para responder a pergunta. O impacto nas crianças de 6 anos, em geral, é mais baixo do que nas pessoas mais velhas, a não ser que tenha comorbidade, tá bom? Porque o sistema imune da criança, com o desenvolvimento, quadro, não é tão problemático. O problema é, de 4 anos para baixo, pode ser um risco, porque a criança está desenvolvendo o sistema imune, tá bom? Então, precisa ter um certo cuidado, sim. Principalmente as crianças dos 2 primeiros anos são aqueles em que, se possível, não recebe visita de ninguém. Enquanto estiver melhorando, a criança estiver crescendo, recebe visita de ninguém, tá? Por quê? É proteger, porque o sistema imune da criança ainda está em desenvolvimento, tá bom? Então, evita. Certo. Nós já vamos, professor Túlio, bem encaminhando já para o final da nossa live, infelizmente, e eu queria que você colocasse para a gente de maneira bem sintetizada, até para quem chegou agora um pouquinho depois, fizesse assim, uma síntese do que nós precisamos, como família, como cidadãos, nos cuidar mais, como é que a gente pode melhorar isso aí no nosso cuidado,
para garantir também a segurança dos mais idosos? Como é que a gente pode? Que recado que você deixa hoje para a gente? Então, primeiro, lembrar da questão da empatia, tá? Tome cuidado com as questões de higiene. Busque informação a mais se quiser. Vai fazer máscara. A máscara de tecido já está regulamentado, pelo menos regras, para você fazer com 3 tecidos diferentes, por exemplo, que é o de algodão por dentro, um hidrofóbico por fora e um sintético. Isso ajuda a população a se prevenir. Segundo, aprender a lavar as mãos, tomar, como é que fala? Tomar banho ao sair na rua, voltou, tomar banho por causa do risco. Fazer higienização de tudo que vem da rua. Receber, Perfeito. faz a higienização. Buscar entender que teve contato com alguém que tem alguma suspeita, se isola, evita o contato com a população, se resguarda para resguardar o próximo também. Outra coisa, voltamos. Vamos imaginar que a gente voltou, beleza? Voltou, leva a criança para a escola, direto para a escola. Terminou a aula, pegou a criança, volta direto para a escola, não fica perambulando no meio do caminho. As incertezas são muito grandes. E se a gente continuar perambulando pelo meio do caminho, o que vai acontecer? O momento em que a doença que está caindo vai começar a subir de novo. Acender. O que vai acontecer? Segunda, terceira, ou não vamos sair de onda nenhuma. Então, acho que aprendizado sobre os cuidados de higiene, respeito com o próximo, tá bom? E, basicamente, evitar sair de forma desnecessária. Acabou o isolamento, beleza. Evite sair caso não seja necessário. Acho que esses são os pontos mais importantes que a gente precisa ter. E outra coisa, procure informações fidedignas da ciência. Perfeito, professor Túlio. Nós agradecemos muito a sua participação, muito, muito, muito esclarecedor, muitos pais ainda. Nós estamos lutando agora, né, com os documentos, lendo bastante. O Centro Educacional Costa Azul só vai tomar qualquer decisão diante das decisões nacionais, né, e das orientações da OMS, também do Ministério de Saúde. Então, os pais que nos ouvem, para que fiquem tranquilos. Nós estamos, já alguns pais ficaram preocupados se a gente vai retornar. Ainda não. Nós estamos, de fato, procurando informações para que quando tomemos a solução de retornar, né, a decisão de retornar, que saibamos exatamente, né, que é o momento exato, que nós podemos fazer e fazê-lo com segurança. É isso que nos interessa hoje, né, mais do que nunca. Então, professor Túlio, muito obrigada. Eu queria deixar, assim, queria indicar para todo mundo que você tem esse canal, que é o canal 5 minutos de intervalo, não é isso? O nome muito... A ideia, na verdade, o nome muito... de 5 minutos só, que é o que a gente aprende no intervalo correndo. Vai ser, na verdade, um trabalho duplo. O canal com a parte de divulgação científica e de aulas. As aulas vão ser maiores, claro, mas essa divulgação científica, vídeos curtos para dar informações. Ainda está no começo, mas eu espero que cresça mais. E quem quiser, meu Instagram está aí, pode me mandar dúvida, a gente responde. Estou à disposição, tá bom? Ok, muito obrigada. Eu quero deixar também assim, um convite para o professor Bruno, para a gente, de repente, marcar uma próxima live, né? Também para ouvi-lo. A gente está aqui agora colhendo o máximo de informações e informações fidedignas, de fato, que contribuam para a nossa caminhada. Semana que vem, a gente já tem aí algumas pessoas já pensadas para a nossa live. Uma delas é um trabalho muito interessante sobre a musicalização na educação infantil, né? Como que a música pode contribuir também para o desenvolvimento emocional das crianças. Então, pessoal, aguardamos vocês. Professor Túlio, nosso grande abraço.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado, gente, pelas perguntas. Tudo de bom e se proteja.